Nessa aula a gente vai falar de um tema muito difícil, um tema que assim vai ser útil para toda a tua vida, para todas as tuas relações no teu dia a dia. Mas que é um tema que para quem quer se profissionalizar é muito importante integralizar dentro da empresa, integralizar dentro do escritório, integralizar no teu dia a dia mesmo, até com pessoas que simplesmente são afetadas diretamente ou indiretamente pelo teu negócio. Seja um amigo, seja um familiar, todas essas pessoas que envolvem o negócio, teu cliente ou não clientes, fazem parte dessa decisão e desse momento de dizer não. O momento de dizer não é muito difícil para muita gente, principalmente, eu vou dizer assim, principalmente para advogados, advogadas, pessoas que vivem sacerdócios. Por exemplo, o cara tem um sacerdócio na igreja, ele tem um sacerdócio, né, lá na área da saúde. Então, ali existem profissões que elas são quase que protegidas por um manto do não poder dizer não, de estar acessível. E esse tipo de ato vai prejudicar teu escritório, vai prejudicar a tua atividade. Vou dar alguns exemplos assim do que eu imaginava, até eu. Quando eu iniciei, eu falava assim, eu quero uma área pro bono. Eu só fui poder fazer processo por bono esse ano. 5, 6 anos pro bono que eu digo assim, que falei, eu quero fazer esse processo. Porque existem uns processos pro bono que eu tive que fazer porque eu tinha vínculo pessoal, não soube dizer não algumas vezes, né? Vou falar isso para vocês, não é, eu sempre soube dizer não, não, já disse sim para vários processos pro bonos, por quê? Porque eu sabia que aquele processo não era rentável, não era o que eu queria, não era uma área que eu atuava, mas o vínculo pessoal me fez dizer sim, só que eu tenho que aprender, eu tenho que exercitar o meu não. Isso é um exercício, não vem do dia para a noite. E às vezes você vai falhar mesmo exercitando isso. E por que eu tenho que fazer isso? Porque senão vai prejudicar a tua atividade, o teu escritório, porque você não pode atender todo mundo. A gente já falou sobre o perigo de tu atender de forma muito abrangente. Imagina, tu atendendo pessoas que não são rentáveis, e aí tu vai ter que, por exemplo, eu atendi uma pessoa que não é rentável. Vamos colocar valor zero. O que isso significa? Se eu tenho uma capacidade de escritório, vou reduzir aqui de forma fixa para 2. Significa que um processo vai ter que valer 2. Porque eu acabei de atender um a R$ 0, porque foi um familiar. Ou seja, eu dependo de um cliente mais caro. E aí isso gera um problema, porque isso vai virar uma cascata se eu não souber falar não. E não é só para não para cliente, não. Não é só não para familiar, né? E existe uma forma de dizer não. A gente vai falar aqui sobre isso, porque é tão importante isso, que a gente vai falar sobre como eu vou te ajudar, que formas eu vou te entregar, para tu não ter que dizer não. Como assim? Não é para dizer não? Mas não usando não. O não literal, né? Não, não dá, não posso, não quero, não. E olha só, eu acabei de falar 3 tipos de não. Não posso, não quero, não dá. A gente sempre tende a ter que complementar o não, né? A parada do não. Então o não devia ser suficiente. Não é não. Isso é não, essa educação de o não ser suficiente, não ser mal educação, a gente não está integralizado com isso, então as pessoas não entendem. Elas sempre querem um porquê, uma justificativa para o dia a dia. Dizer não é absurdo. Então a gente precisa aprender, porque o não dizer não, né? E aí que eu vou colocar como uma outra roupagem, o sim. Tu tem que dizer sim, né? Porque tu dizer sim para uma coisa é automaticamente dizer não para outra. Porque dois corpos ocupam o mesmo lugar. Se tem um tempo, 24 horas, tu ocupa teu tempo 24 horas para o outro e nada para ti, tu disse não para ti. Então é dizer sim para ti, dizer sim para o teu negócio, dizer sim para o que tu quer alcançar. Então não é o não por não, é o sim para coisas que são importantes para ti e para o que tu quer fazer, o que tu quer entregar, para os teus valores. Então tu precisa te proteger, proteger o teu negócio. Tem uma história que eu conto bastante, desde que eu alcancei essa história na minha cabeça, eu falo que, tipo, vou dar um exemplo. A gente quer ajudar todo mundo. A gente quer, eu quero ajudar todo mundo. Poxa, eu tô vendo aqui um morador de rua, eu quero ajudar ele, eu quero fazer o máximo. Poxa, eu queria fazer o máximo por ele. Eu queria poder ajudar integralmente. E isso pode se tornar um projeto da tua vida? Pode sim, tá? Eu tenho projetos assim pequenos que eu vou construindo ao longo da vida, mas o que acontece?
Eu não posso. Olha só. Imagina que eu sou um pai, um irmão, que seja. Sou uma pessoa que não mora só. Moro eu e alguém. E além disso, posso nem morar com essa pessoa. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, eu tenho filha, eu tenho familiares que se preocupam comigo, que gostam de mim e que eu gosto deles. Eu quero que eles estejam bem, certo? E aí eu decido ajudar uma pessoa e colocá-la dentro de casa. Não conheço essa pessoa. Eu nunca vi na vida. Eu só fiquei tão emotivo para ajudar aquela pessoa que eu a coloquei. Só que quando eu faço isso, eu, apesar de dizer sim para ela e ser um gesto honrado, eu estou colocando em risco a mim e as pessoas dessa casa, porque eu posso garantir a segurança dela 24 horas, eu posso garantir a minha segurança 24 horas, eu não conheço essa pessoa. Eu não sei que tipo de situações ela precisa ser tratada. Eu posso ajudar? Posso, mas eu tenho que fazer isso sem me expor totalmente a risco, sem desprezar a minha importância de segurança também e dos meus familiares que estariam tristes, tem que proteger eles. E se tiver outras pessoas na casa, eu não posso simplesmente deixá-las desprotegidas em benefício de uma pessoa que ainda eu não tenho vínculo. Eu só me... Então essas pessoas que eu tenho vínculo, eu tenho que me preocupar com elas também. Tenho que cuidar delas. Então é um sim para elas. É um sim, não vou colocar uma pessoa porque eu não vou expor ela. Não vou expor a mim porque eu também sou importante para minha família. Tudo. Entendeu? Essa situação de se colocar e ver que eu também preciso, eu quero ser feliz, quero estar protegido. Então eu vou ajudar sem me colocar em risco. Então eu não posso me colocar em risco. Então dizer não é dizer sim. Muitas vezes para ti e para as pessoas que tu precisa proteger também. Então tu vai ajudar até onde tu pode. E se possível não. E eu espero que sim, né? Mas a gente vai construindo com o longo da vida situações de segurança maior que permitam a gente ajudar mais. Então esse é o foco. Tu não vai dizer não por dizer não. É porque tu vai construir, por exemplo, eu quero fazer processo pro bono. Então eu tenho que ganhar bastante para eu ter margem para poder fazer processos a R$0 quando eles forem importantes para mim. Por isso que eu falei para vocês que a causa que eu falei, eu vou pegar de graça mesmo, que era importante para mim, eu só pude conseguir agora porque já era um momento que eu já estava financeiramente organizado. Eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não estava me colocando em risco. A minha segurança profissional já estava majorada e eu poderia me integralizar disso. Pode ser 100% isso hoje? Não. Não pode. Se um dia puder, legal. Pode só no caso que eu tiver contato emocional. Mas tu entendeu que eu aumentei a segurança para não colocar em risco nem a mim, nem as pessoas que são importantes para mim, que eu tenho que proteger, que eu quero proteger. Tá entendendo? Então não, ele é importante para tu não te colocar em risco e saber dosar. Só que dizer não é chato, né? E a gente tem muita dificuldade em tudo. E tu vai precisar dizer não. Mas não precisa ser assim, não. Embora isso deveria ser suficiente. Mas a gente trabalha com a realidade. Materialmente, na vida real, as pessoas não estão acostumadas a receber não sem algo que o complemente. Né? Então a gente vai instrumentalizar aqui a verbalização do não de vocês sem que ele venha à tona. Porque é importante para que o processo de vocês, o plano de vocês siga. E vocês vão precisar, para profissionalizar a advocacia de vocês, dizer não para isso aqui, meu parceiro. Algumas ideias. Caraca, mas ideia não é muito bom. Ideia, porra. Tudo em excesso. Tem uma história de um professor de matemática no TED Talks. Amo TED Talks. Eu era viciado, assim. Hoje eu já assisto bem melhor. Eu era fissurado em ver aquelas palestras lá. Ciclo de palestras do TED Talks. Aconselho vocês a verem algumas que é bem bacana. Dá para aprender muita coisa ali. E lá é a divulgação de várias ideias de forma oral. Tá? Em palestras. E ele fala, hoje principalmente aqui na internet, tem ideia pra caramba. Toda hora tem uma ideia nova, é uma bomba de ideias. É ideia toda hora de como tu ficar rico da noite pro dia e de tudo que tu imaginar tem ideia na internet. E esse professor, ele falava o seguinte, a velocidade e a quantidade, ela tende a zero. É como se fosse o seguinte, imagina um ponto aqui, ó. Tem um ponto aqui e um ponto aqui.
Sabe o que é isso aqui? É um radar de carro. Imagina um radar de carro. Passa um carro aqui, ó, devagarzinho. Quando ele passa aqui, tá? Ele passou aqui. Vai dar um determinado tempo, ele vai passar nesse outro sinal. Aí eles fazem um cálculo. Quanto tempo ele demorou a passar daqui para cá? Aí vamos dizer, ele demorou tanto tempo, então a velocidade do carro é 60 km por hora. Beleza? Só que quanto mais rápido ele passa, ele demorou 3 segundos, 2, 1. Quanto mais rápido ele passa, a quantidade mais veloz que ele passa, o resultado tende a zero entre um e outro, entendeu? Enquanto a quantidade de conhecimento vai aumentando, é como se ela fosse tão rápido, tanta informação que ela tende a zero, porque tu não sabe discricionar o que é bom e o que é ruim. Fazer a discriminação do que é bom e o que é ruim ali. Tá? Como é que eu vou decidir? E é por isso que tu precisa de alguns mestres. Né? Por isso que precisa de professores. Muito mais do que antes, porque a quantidade de informação é absurda. E como é que eu vou dialogar essas informações e saber o que é bom e o que não é? Essa é a palestra dele. Ele fala da importância da gente dar, que a gente tem que dar para professores hoje em dia, porque a quantidade de conhecimento tem sido imensa, nunca foi tão rápida em tanto tempo, nunca se duplicou tão rápido em tanto tempo o conhecimento científico, tá? Não estou falando só de coisa na internet não, o conhecimento científico tem acelerado absurdamente, que antigamente não tinha. Então a produção científica tem sido muito maior, tá? E isso é importante vocês entenderem. Então a quantidade de coisas que vão acessar vocês é absurda. É absurda. E como é que eu vou selecionar? Como é que eu vou diferenciar? E eu vou ter que dizer não para algumas ideias. Esqueça. Mas vocês vão fazer essa descrição pelos valores de vocês, por aquilo que vocês querem alcançar, pelo conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês vão começar a descrever. Falar, isso ainda não é o momento, vou priorizar isso, porque isso me gera, tem um custo de investimento de tempo e um retorno maior, num prazo menor. Mas aí o excesso disso aumenta o risco. Tudo isso você vai aprendendo a avaliar com o tempo, mas você vai ter que dizer não para algumas ideias. E você tem que se acostumar com isso, porque senão tu tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo e nada fica bom. Esquece, vai ficar uma loucura. Aí tu inicia a tua estratégia de captação de cliente de um jeito. Aí do nada já está em outro, um mês tu já está em outro. Tu não aprendeu a construir, a solidificar nenhuma estratégia. Tu foi mudando as tuas formas de captação. Aí faz um vídeo de uma forma, faz um vídeo de outra. Não aprendeu qual roteiro que tem que seguir, não aprofundou sobre aquilo. O escritório e a organização, qual o cliente que eu vou atender? Vou atender esse, vou atender aquele, porque agora o advogado ali está dizendo que é aquele. Agora o advogado está dizendo que é aquele. Que fundamento ele te entregou para te dar solidez na tua decisão? Tu já parou para prestar atenção nos fundamentos e quanto isso é profundo? É o efeito, a gente falou em outra aula do efeito Linde. Né? Não vem do meu nome não, tá? De Lindemann. O efeito Linde é uma análise que a gente tem em quanto tempo aquele conhecimento foi útil. E ele é útil até hoje. Pô, se o conhecimento ali é útil, já faz há anos que ele é útil, 100 anos, 200 anos que ele é útil, então é provável que se eu consumir ele ainda continue sendo útil daqui a 100. Porque ele já sobreviveu 200. Então a área trabalhista, ela é relativamente nova em relação às demais, mas vocês veem alguma diminuição, alguém que vai parar de trabalhar logo? Não, então os conflitos vão permanecer entre pessoas em relação de trabalho. E tem áreas aí, e chamadas, e não sei o que vai acabar daqui a pouco. Porque ela se baseia num pedido, numa espécie de processo que tem que se corrigir. Obviamente as empresas vão se proteger daqui a pouco dessa forma. Mas num contexto geral, algumas coisas tendem a permanecer como são. Como a gente tem dificuldade até hoje de explicar que vínculo de emprego não tem nada a ver com assinatura na carteira. A pessoa não tem assinatura na carteira, vai permanecer. E isso vai permanecer por décadas ainda. Porque informações ignorantes vão sendo dialogadas e vão atrapalhando o acesso a isso e tu vai ter problema. Ainda que isso seja superado, vai ter problema com diversas situações. Tá? Não vai ser assim rápido. Então, é coisa que tu vai te aposentar, teu filho vai te aposentar, ele vai continuar tendo conflitos em direito do trabalho, porque os trabalhos vão modificar. E é assim que é. E quem tem fundamentos tem mais chance de pular, né? Continuar aproveitando essa área. Essa é a questão. Então, cara, não para ideias vai ser uma coisa comum, principalmente quando tu iniciar em marketing. Eu vou estruturar minha campanha de marketing para alcançar cliente. Vai ter ideia que não acaba mais. São os cursos mais caros, inclusive, justamente porque eles dominam o marketing. Mas, de fato, tu vai ter um mundo de informações.
Por que tu acha que a gente faz o máximo para o nosso curso ser didaticamente enxuto? Que o Start talvez seja enxuto. Porque a gente não quer dar ideias demais para você, coisas demais para você. Tem que ser ali, ó, didaticamente, para que vocês não se percam, né? E possam consumir de verdade, porque a gente já sabe que tem uma chuva de informações que vocês são bombardeados. E uma outra coisa que vocês vão dizer não para clientes. Olha que loucura, vocês vão dizer não para clientes. Os advogados acham que eles vão aqui batalhar por umas centenas, duzenas, 300. Quanto mais cliente, melhor. Não é verdade. Chega um momento que tu não quer... se tu pensou numa qualidade de vida, num valor para tu receber, tu estruturou isso. Para que tu vai dar salto para outro? Quando tu dá um salto, tu gasta energia. Vale a pena gastar essa energia por quanto esses novos clientes vão acrescentar? Vai chegar um momento que tu vai pensar nisso. Então, mais clientes não necessariamente é ideal. Até porque esse nome aqui, ó, clientes. Cliente. Esse nome bem aqui, ó. Cliente, cara. Só quem sabe quem é o teu cliente é tu. As pessoas não sabem quem são o teu cliente. Só quem sabe quem é o cliente do negócio, do escritório, quem é o dono e faz a gestão. E realmente analisa as coisas. Quem se profissionalizou, tá, no seu escritório, ele sabe quem é o cliente dele. O cliente ideal, o cliente que ele quer buscar. As pessoas não têm como saber, porque isso exige que tu conheça as métricas, tu conheça as campanhas, os gastos, os retornos, tudo do escritório, toda a organização do escritório é necessária para identificar quem é o cliente daquele escritório. O que ele quer para a vida, o que esse dono do escritório quer para a vida dele. Então, o tipo de cliente pode modificar o destino da vida do cara. Então, essa análise, só quem sabe é ele. E por que eu estou falando isso? Porque as pessoas vão chegar para ti e vão falar assim, olha, tem um cliente para ti. Não tem como ele saber. Mas nessa hora não é para eu brigar com ele, não. Falar assim, tu não sabe nem qual é meu cliente, tu não sabe de nada. Não é para fazer isso. É só falar, tá, tudo bem. Tu tem que entender que é uma indicação. É um prospecto, um possível cliente. Não significa que é. Entendeu? A gente entrega resultado em vários processos do trabalho, aí o nosso cliente, por ter o resultado positivo, o que ele faz? Ele volta com uma demanda de outra área, porque ele quer que eu entregue outro resultado. Eu falo para ele, não, a gente não faz. Mesmo a gente sabendo, e aí é uma coisa que vocês têm que ter para vocês. Vocês sabem, eu sei que vocês são extremamente capazes de agregar conhecimento e resolver diversas demandas. Mas estrategicamente, de forma profissional, o teu negócio não vai conseguir se solidificar se tu fizer isso. Por quê? Eu vou contar essa história daqui a pouco, mas a grande questão agora, vamos focar aqui, eu vou contar ela bem aqui, tá? Mas a grande questão aqui, essa história da variação, uma nova perspectiva. A gente sempre fala aqui em vários sobre a variação, os prejuízos dela, no impacto do negócio, mas a gente vou contar uma história bem aqui para vocês. Mas aqui eu quero que vocês foquem em que tu vai dizer não para o cliente. O profissional da advocacia, ele não quer mais trabalho. Ele quer mais cliente se não der mais trabalho. Agora, se der mais trabalho, não. Depois de um determinado momento, não dá para ir mais à frente. Porque só vai ser desgaste ou então vai ser um valor supérfluo para ele, ele não vai querer. E alguns clientes desse, a maioria, por conta da nominação, eu tenho um problema, eu quero um advogado. Aí a pessoa vai achar que é teu cliente. Vão te nomear como cliente, mas tu tem que entender de forma profissional que ela não sabe quem é teu cliente, só quem sabe é tu. Então, como só tu que sabe, tu vai ter que fazer essa análise diferente. Não é igual antes, tu vai ter que dizer não. E aí tu vai explicar, não, eu trabalho, por exemplo, com área de trabalho, essa demanda é de outra área. E aí eu vou falar sobre o não em relação a isso para não ter que usar o não, tá? Além disso, tu vai ter que dizer não, olha que loucura, para oportunidade. Oportunidades com S, tinha que ter mais um traço aqui. Tu vai ter que dizer não para oportunidade. Tem uma frase do segundo livro predileto que eu tenho. Eu tenho ranqueado 3 livros como prediletos. Né? Eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. Não sei se eu tenho que fazer o quarto aqui. Talvez. Mas a grande questão é que dentro desses 3 que eu penso, e esse segundo, que está em segundo lugar, é o essencialismo. E lá ele fala uma frase que me marcou muito durante a leitura. E que eu levo demais, e quando eu consigo lembrar, né? Porque, enfim, a gente às vezes esquece dos nossos fundamentos, mas depois resgata. Ele fala assim, você vai ter que abrir mão de muitas boas oportunidades para viver
as oportunidades excelentes. Então, às vezes, tu vai dizer não e aquela proposta é boa. É uma proposta boa. É uma proposta com fins econômicos lucrativa. É uma proposta que, por exemplo, poderia até ter um desgaste pouco, mas tu vai dizer não. Porque aquilo demanda uma energia, demanda um tempo que tu vai direcionar para algo que é mais valioso para ti. Que vai te dar uma resposta acima do bom. Então, o bom, às vezes, não é suficiente de estar atrás do excelente. E isso faz parte do jogo, porque quando, ainda mais, meu parceiro, quando tu começar a fazer sucesso, olha só, vou te dar um exemplo prático. As pessoas me procuram fazer parceria. Bora fazer parceria, Zé Felipe. O que significa parceria? Se a pessoa tiver a mesma capacidade técnica que eu sei que a gente pode dividir atos de forma igual. Mas se ela não tiver, né, não só técnica de processo, mas de organização e de extinção de atos que ela pode contribuir, eu contribuir com ela. Se ela não tem noção de todos os atos, fica difícil a gente mensurar o quanto a gente pode contribuir um com o outro, tá? E isso já muda a conversa. Eu quero fazer uma parceria e tal. Quanto? Vamos lá, 50-50. Vamos imaginar assim. 50-50 significa que se eu demorar o tempo que eu demoro num processo para fazer parceria com ela, por exemplo, demoraria num processo, vou botar aqui algumas horas para fazer, outra para audiência e tal. Se nesse processo eu demorar a mesma quantidade de horas, significa que eu acabei de abrir mão de um tempo que eu poderia pegar um cliente meu para ganhar metade do valor do que eu ganharia sozinho. Tá? Eu estou aceitando ganhar metade, doando o mesmo tempo. Então ela tem que pelo menos dividir o tempo na metade. E a segunda coisa, a análise que a gente pode fazer, essa ação é rentável. Está dentro do meu ticket? Ela não sabe. Então o cliente que ela pode estar pensando que é rentável para ela, pode não ser rentável para mim. Porque o meu ticket tem um valor a mais. E além de ter um valor a mais, vai ter que ter o dobro a ação dela vai ter que ter o dobro do valor para alcançar o meu ticket. Porque eu vou ganhar 50%. Se, obviamente, ela demora o mesmo tempo, mas se for metade do tempo, mas eu não vou conseguir pegar metade de cliente. Né? Então, matematicamente, apesar de parecer uma boa oportunidade, criar um vínculo, existem outras coisas subjetivas que tu pode usar aí de vertente, mas a grande questão é, tu tem que saber avaliar que existem boas oportunidades que tu vai acabar dizendo não para viver outras, tá? Melhores. Então, isso é normal, assim como ideias. Tem ideias que são boas. Tem uma aula daqui que eu falei sobre a comparação de exercício físico, de algumas pessoas que são, sabe, bem marombadas, assim, e fazem os exercícios que não tem uma eficácia muito boa, não. Aí o professor fala assim, não tem eficácia boa e tal. Mas por que aquele cara tá naquele patamar de desempenho físico e tá fazendo exercício que não é muito bom e ele consegue ter um desempenho melhor que outras pessoas que têm, por exemplo, um plano de treino melhor, com uma eficácia de retorno melhor? Por que isso? Porque provavelmente ele tem um hábito, ele tem alguma coisa ali, contínua, que gera mais resultado para ele, mesmo ele usando um patamar menor. O que eu quero dizer com isso? Que existem oportunidades, ideias, por exemplo, que elas realmente têm uma eficácia maior. Mas o cara se foi lá, se dedicou à ideia que ele escolheu, ele consegue gerar mais resultado por ter se dedicado mais tempo, por ter se aprofundado, por ter extraído o máximo de resultado, enquanto aquele que tinha uma eficácia maior, que era ranqueado, não chegou naquele resultado porque não se aprofundou tanto naquela estratégia. Mesmo que ela tivesse uma devolução de eficácia maior, entendeu? Então é importante tu saber que às vezes tu vai ter que ir lá e fazer o trabalho até o final, não pode fazer até metade, tá entendendo? Então tu vai deixar a ideia de lado, tu vai deixar a oportunidade de lado. Eu tenho uma oportunidade no escritório. Caraca, isso daí às vezes, em regra, nem é oportunidade, porque isso já te desgasta, tu nem quer mais saber da advocacia, porque tu acha que ela é aquilo que tu está vivendo. Então, é isso daí que eu tenho medo. Às vezes a oportunidade está em tu se oportunizar. Abre mão dessa vaga e se oportuniza a advogar. Se oportuniza, tentar. Isso é uma oportunidade que vai te gerar um resultado em escala, tu vai entrar no mercado, vai ganhar espaço, vai estar construído em cima do que tu conhece, da tua sapiência, sabe? Tu vai agregar dentro daquele escritório, não necessariamente tu vai ganhar experiência. A gente fala disso em alguns vídeos aqui, que a experiência da advocacia autônoma, de se tornar um profissional e se colocar no mercado,
é totalmente diferente da advocacia que tu consegue uma vaga dentro de um escritório e tá ali para cumprir uma das etapas ou algumas das etapas do processo, porque existe um mundo atrás que tu precisa te profissionalizar. E aí cada um parte do seu contexto, mas se tu tiver a oportunidade de se oportunizar, é melhor abrir mão da oportunidade que estão te dando, porque ela é boa, mas essa aqui te agrega bem mais. Então, saber dizer não para muitas coisas que são ditas como boas para todo o público do senso comum é algo rotineiro para vocês. Infelizmente, e aí tem aquela responsabilidade. Às vezes tu quer dizer sim para dizer assim, ah, tá vendo? Eu fiz o que tu falou e não deu certo. Mas tu vai arcar com as consequências. É aquele negócio que a gente viveu na infância, na juventude, em diversas fases da nossa vida. É alguém que é importante pra gente falar, olha, faz tal coisa, senão eu vou ficar decepcionado. É melhor tu decepcionar essa pessoa do que lá na frente tu alcançar o resultado e aquele resultado não te satisfazer. Essa pessoa também provavelmente não gostaria de te ver triste. Então, é importante tu entregar e falar, eu tô alegre, tô satisfeito, entendeu? Quando chegar lá, ao invés de ficar disfarçando que tá satisfeito porque tu alcançou aquilo que ela entregou para ela. Então, isso é muito importante. Vocês têm que saber dizer não. São conflitos que fazem parte do dia a dia de um profissional, nas escolhas diárias dele de autorresponsabilização do negócio. Ele vai ter que dizer não para muita coisa que é boa, até porque às vezes é boa, mas eu já estou integralizado, eu já estou aqui cumprindo quase essa etapa, eu preciso da experiência que ela vai me trazer e eu não posso dedicar o tempo para essa que está me oferecendo. E isso é uma das formas de dizer não, por exemplo. A melhor forma de dizer não é dizer a verdade. A verdade, gente, ela é sempre maior que o não. E a verdade, ela te traz uma autoridade. As pessoas passam a te respeitar. Porque tu falou a verdade. E tu bancou aquilo ali. Depois ela vai. No começo, todo mundo fica chateado com não. Todos. Mesmo a pessoa que diz que não ficou chateada, ela lá no fundo não gostou de ouvir não. Não é muito bacana não ouvir não. Mas ela tem que aprender a ouvir não, tá? Pegar um fora. Tem que aprender. Então ela foi lá, ouviu o não. Mas no começo ela se incomoda. Por exemplo, olha, não posso ir pro... Obrigado pelo convite, eu não posso ir porque eu tenho que gravar essa aula aqui. Aí ela fala, ah, poxa, eu podia gravar outra hora, não sei o quê. Mas depois ela vê que eu gravei a aula. Ela vê que existe uma dedicação, uma entrega que é importante para mim, que vai me fazer feliz, que existe um objeto que eu estou tentando proteger. E quando ela vê o resultado, ela fala, respeita esse cara. Porque ele se dedicou, ele abdicou de coisas para fazer isso. Entendeu? O não, inicialmente, ela não gostou. Ah, eu não podia fazer isso aqui. Mas depois ela tá feliz. É normal. A pessoa vai passar nessa transição de... Ah, não... É, que o cara me disse não, pô, um otário, não sei o que. É, que eu falar com meu marido, ele negou. Falar com a minha mulher, ela não quis. Preferiu estudar mais. Isso é um dia. E aí, um dia, para quem está construindo o hábito, é diferente para a pessoa que tem um hábito. Então, pô, tô construindo um hábito, por isso que eu não posso. Mas quando eu tiver com o hábito construído, solidificado, eu sei que um dia não vai fazer diferença, mas agora vai fazer. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, pô, tô aprendendo, então preciso continuar para poder construir isso. Quando ela vê depois lá na frente, no momento ela se incomoda, mas quando ela vê lá na frente que tu manteve, oi, deixou de vir, respeita esse cara, respeita essa mulher. É essa mulher aí de respeito, tá entendendo? Vai mudar a perspectiva, só que tu vai ter que segurar a tua onda, vai fazer a gestão psíquica desse não que tu deu, e tu vai ver o incômodo, para esperar o momento que eu te garanto que vai chegar do respeito. Vai chegar, pode ter certeza. Eu me incomodo às vezes, por exemplo, eu queria sair mais vezes com meus sócios. A minha família ela é bem mais festeira. Meu pai é músico, cara. Eu vou contar essa história mais pra vocês. Professor de educação física, músico. Minha mãe trabalhava com... Ela era promotora de evento, sabe? Ela fazia evento. Tudo que vocês imaginarem. Então, meu pai é músico, minha mãe é promotora de... Imagina. Quanto eles não gostam de uma festa? E eu entendo muita coisa de festa. Então, uma vez, quando os meus sócios, né, que eu tive a oportunidade de me tornar irmão de ambos, foram em casa, não tinha em casa. Primeira vez que eles foram em casa. Era uma quarta-feira. Aí a gente chegou lá, quarta-feira, não lembro porque a gente tinha ido em casa, mas chegou lá na casa dos meus pais, na verdade, né? Chegou lá na casa dos meus pais, eles estavam na quarta-feira, o amigo do meu pai tocando violão, meu pai cantando,
canta demais, absurdo. A minha mãe, que nem bebia, não bebia, meus pais não bebem, não beberam até fazer 50 anos. Tomando um vinho e tirar gosto com a amiga dela. Eles olharam assim um pro outro. Assim, entendi tudo. Eles chegaram num dia normal, numa quarta-feira, e eles estavam lá de boa, sabe? Então, eles falaram assim, é por isso que o menino... por isso que o menino vai assim, ele gosta de... Cara, eu fui, assim, é um momento que pra gente sempre chega e a gente tem muita coisa a comemorar aí que eu considero. O fato de estar vivo hoje, pra mim, já é algo absurdo depois de viver esse período de pandemia, né? Não vou querer entrar nesse assunto. Mas, enfim, a grande questão é, eu tenho isso. E às vezes eu convido pessoas como meus sócios que eu quero dividir e ele fala não. Ah, mano. Queria, pô. Eu queria que ele estivesse ali. Tipo, porra, quero que tu compartilhe comigo, cara. Tu é uma pessoa muito importante e tudo mais. E às vezes sou eu a pessoa a dizer não. E ainda fica mais estranho ainda. O Lima disse não, ele adora isso. Não vai rolar, galera. Hoje, por exemplo, tô gravando essa aula aqui, tá tendo aniversário de uma grande amiga minha. E não tava casando, porque ontem eu deixei de gravar essas aulas porque eu tive uma reunião importante no escritório. Então, não casou na minha agenda, eu convidei ela para ontem, depois da reunião, a gente comer e conversar, porque eu queria saber da vida dela, eu quero parabenizar ela. E falei, ó, não vou poder ir pra... Só que a gente é adulto, galera. Maturidade. Ela é uma amiga que tem essa maturidade, ela sabe. E eu sei que eu vou ser respeitado por isso. Eu sei que as pessoas vão chegar na festa, porque eu conheço todos os amigos dela, eu conheço a família dela, eu tenho um ciclo de amigos que a gente vai ingressando assim, né, conhecendo família e tal. E ela é essa pessoa, então eu conheço todo mundo que vai estar lá no aniversário. Eu não tô lá, eu tô aqui gravando com vocês. Mas as pessoas vão falar, gordinho, podia ter feito. Mas eu sei que o respeito vai vir. Assim como quando os meus sócios dizem não pra mim, eu fico, poxa, eu queria que eles tivessem ido. E quando eles vão, claramente é uma alegria superior que eu experimento de estar compartilhando. Mas eu sei que eu também, logo depois, vem o respeito. Esses são meus sócios, meu irmão. Esses caras são meus sócios, entendeu? Respeito esse time. Então, essa parada vai acontecer com vocês. É normal e vai acontecer essa transição toda vez. Pode comentar aí quando vocês prestarem atenção, quando vocês experimentarem isso. Tenha certeza. Até porque vai acontecer. Às vezes a gente fala, nem sei se eu vou conseguir. Vai conseguir. Acredita no processo. Vai conseguir. Tá aqui, vai conseguir. E aí, formas de dizer não, tá? Agradeça. Muito obrigado pelo convite. Não vou poder ir por causa disso. Então começa agradecendo. Não chega logo no não. Muito obrigado. Aí eu me sinto lisonjeado. Não vai usar esses termos, né? Usa tuas palavras. Mas é isso que tu quer dizer. Bicho, eu queria muito, fico muito feliz de ter me lembrado de mim. O jeito que tu fala. Agradeça. E diga que você não pode comparecer. Diga que você não pode. Diga que você não quer fazer esse processo. Né? Já fui pro caminho ali da minha cabeça. Mas a grande questão é, não posso fazer esse processo com você, não posso atender essa ação. Agradeço pela indicação ao cliente. Você me indicou, muito obrigado pela indicação. Mas eu não vou poder fazer porque eu não atuo nessa área. Eu já dei outra indicativa, mas eu já comecei pelo agradecimento. Muito obrigado por ter lembrado de mim. Felizmente não estou atuando nessa área. Vou te indicar alguém. Olha, eu já fiz toda a estrutura que já está acostumado aqui, tá? Outra coisa, vou ter que pensar, cara, porque eu tô atolado agora, não posso responder agora. Se estiver na tua frente, cara, eu vou ter que pensar sobre isso. Porque se eu te fosse explicar agora, eu ia ter que abrir toda a minha agenda e te explicar, mas eu preciso de um tempo, eu consigo te dar essa resposta tal. Se for emergente, infelizmente, de forma emergente, eu não posso te responder. Várias vezes isso já foi minha resposta pro não. Para dizer, olha, tu tá me pedindo uma coisa que influencia em outros patamares da minha vida. Tu pedir para eu iniciar uma área, por exemplo, contigo. Gente, eu tive 3 oportunidades. 3 oportunidades de iniciar a minha carreira na advocacia. Uma com meu primo. Olha o vínculo familiar aí dentro. Ele ia estruturar o escritório. Outra com o escritório que eu já estava direcionando, já havia respeito sobre a minha atuação. E a terceira, que me permitiu formar um escritório
que me permitia também instruir outros advogados, que era maior a sala, mas era numa proporção que eu ainda não tinha trabalhado, mas eu ia poder ensinar, que era o que eu queria também, advogados. Porque eu vi que eu tinha competência para formar advogados e eu já queria fazer essa formação de advogados dentro do escritório, e dentro dessas 3 oportunidades eu escolhi essa. Essas 2 eram ruins? Não, eram boas. Mas eu fui para essa aqui, porque eu ia me oportunizar de experimentar uma coisa maior do que eu já estava experimentando. Nesse escritório aqui eu estava sólido, estava lá, já estava garantido, já sabia o que fazer. Fui para esse terceiro, entendeu? Tive que dar 2 oportunidades. Vou aceitar as 3. Vai te prejudicar a tua dedicação naquilo que tu quer aprender, quer integralizar para ti. Então, pensar é muito importante. Vou ter que pensar. Uma decisão assim influencia em muitas coisas. Eu não posso te dar a resposta agora. Tem que ser agora. Então, infelizmente. E aí entra outra forma de dizer não, tá? O sim é demorado. Toda vez que tu vai dizer tá, sim, respira. O sim, ele tem que sair de forma mais demorada. O não, ele tem que ser imediato. O não tem que sair rápido. Rápido, não dá. Não. Pode ser só assim, ó. Não. Vou pensar. Pera. O sim não pode vir logo. Quando vier o reflexo do sim, não diz sim logo. Eu sei que tem gente que é viciada em dizer sim. É aquela galera que aceita, tipo, 3 eventos ao mesmo tempo. Eu era essa pessoa. Eu era capaz de aceitar 4 eventos no mesmo horário e transitar entre eles que nem um doido. Essencialismo, mudou minha vida. É um livro que eu indico. Mas é isso. Diz o não rápido e o sim devagar. Dá uma respirada. Respira. Deixa o não sair rápido. E se o sim sair muito rápido, saiu por reflexo, não, peraí. Já te corrige. Deixa eu pensar. Eu agradeço muito ter pensado em mim, mas não vou conseguir responder agora. Prazo. Pede prazo. Posso pensar em tanto tempo, 24 horas, me dá um prazo. Que aí eu consigo te dar mais solidez sobre a minha resposta. Pede um prazo. Ixi, dá para usar tudo junto, tá vendo? Outra coisa que vai ajudar muito vocês na advocacia. Aumentar o valor. Eu quero que tu atenda, não tem que ser tu, não sei o quê. Dá um valor exorbitante. Então, ensinando estratégia, dizer não é engraçado, né? Porque parece que é sacanagem, mas não é proposital. É porque realmente, de fato, quando tu pega um processo que não é da tua área, automaticamente ele tende a ser mais caro. Porque se eu sou acostumado a cumprir um ato, a cumprir um prazo, eu vou doar mais tempo para fazer esse daqui, porque de prazo diferente, mais atenção. É outro tribunal, se exigir diligência física, né, presencial. Olha o gasto, entendeu? Então vai majorar naturalmente. O tempo dele é diferente, não é tão rápido quanto aqui na Justiça do Trabalho. Eu não posso mandar e-mail. Tem que ir lá e tem que ir constantemente. O gasto vai aumentando, então tu vai fazer os cálculos. Toma. Não dá, aí vai se tornar exorbitante. Mas porque naturalmente, a mesma coisa que eu chegar na McDonald's e falar assim, olha, eu quero um jantar, salmão, molho de maracujá em cima, arroz piemontese e vou botar... Tô com fome. Mas a grande questão é, se eu pedir isso pra McDonald's, vai demorar um gasto, tempo, tudo vai ser maior. Porque ela não tem nada ali daquilo. Então, obviamente, vai ficar mais caro. E aí, se ela for fazer, vai passar, o cara não vai querer, porque ele sabe que mesmo sendo um valor diferente, mesmo sendo mais caro do que ele estava disposto a pagar, vai ficar ainda mais caro. Então, aumentar o valor, mostrar isso, é a verdade. Tudo isso, gente, é uma forma de dizer não, mas dizendo a verdade. A verdade é sempre maior que a mentira. Tu não está mentindo. O valor aumentou porque realmente aumenta. E algumas coisas tu pode deixar lá como taxa, fala assim, não consigo prever tudo, então vou ter que deixar aqui uma cláusula de ajuste de valor se tornar barato demais, tá? Então isso aqui. Para quê? Para evitar isso aqui, ó. Variedade. A variedade, gente. Variedade. Ela é basicamente vedada para vocês. Não pode variar demais. Se variar demais demanda, se variar demais procedimento, se variar demais processo, tudo encarece. E aí, que eu deixei a história para vocês do restaurante também, que vai aumentar minha fome, mas a grande questão é, a história, quando eu estava estudando empreendedorismo jurídico, né?
Aí do curso do Padilha, não tem mais, eu acho, mas se tiver pesquisa, mas é empreendedorismo mais genérico, né? Tu vai ter que pegar o marketing e adequar a tua realidade, vai pegar a lógica financeira e adequar a tua realidade. Então, tipo, não é, é um dos cursos, mas muito bom. Cara, é sensacional. Não tem que tirar nem pôr, tá? Mas qual a questão da viralidade, que é uma das aulas que ele conta lá e didaticamente é perfeito. Imagina que tu vai numa churrascaria, tá? E tem lá arroz branco, farofa de ovo, feijão, caralho. Mas tudo bem. Vai lá, tô na churrascaria, né? E tem lá as opções. E aquelas opções preenchem 95% dos clientes, mano. 95% dos clientes estão satisfeitos com aquilo ali. Só que começa a chegar um percentual, vamos dizer que o dono tá por ali. Esses 5% ali, chega alguém e fala assim, eu queria um arroz com ervilha. O dono escuta, quero agradar, quero satisfazer. Vai lá, pá, bota arroz com ervilha. Era bom se tivesse arroz com brócolis, ervilha, tarará, e um só com ervilha. Às vezes eu gosto só com ervilha, mas eu também gosto aqui. Aí ele vai lá e bota brócolis. Salada podia ter... Aí o cara vai começando a aumentar. Tu acha que ele está agradando esses 5%. Só que o aumento que ele teve, gasto, estoque, organização, ele teve que trazer novas coisas que não estavam, espaço na mesa, tudo isso fez com que ele carecesse e a maioria dos 95% vão naqueles mesmos. E os 5% não conseguiam absorver esses novos acréscimos. Às vezes muda inclusive a característica do negócio. O cara tinha uma churrascaria, chega alguém e fala assim, quero sushi. Dos 20 da mesa, um quer sushi. Aí ele vai lá e bota o sushi. A galera vai lá pelo churrasco, vai ficar boiando o sushi, não vai trazer o retorno. O que ele acrescentou mais, o que ele teve de gasto, sushi man e outras coisas, não pagou aquele diferencial, porque ele saiu variando demais. Isso aumenta, mano. Tem uma amiga que ela é arquiteta e ela fez, olha essa história, ela tá fazendo administração. A nossa cidade, Belém, tá? Aqui no Pará, ela é muito festeira. Você não tem noção. A galera aqui é 24 horas. Eu vou para outros lugares, outras cidades, outros estados. Tem que ser uma cidade grande para bater com Belém de verdade. Tô falando, tô sendo sincero do fundo do meu coração, porque eu já conversei isso com carioca, eu já conversei isso com o pessoal do Maranhão, gente. Então assim, várias Brasília, ixi, cara, eu vou para lugares assim que tu chega na cidade e a cidade encerra meia-noite, 2 horas. Tá fechando. A minha cidade é 24 horas. E eu não tô falando de fim de semana. Eu tô falando de dia de semana. Se tu me perguntar, onde tem uma festa segunda, eu te digo. Se tu me perguntar, é uma festa terça, eu te digo. É 24 horas o negócio. O negócio é bizarro, tá? Então, por conta disso, por ter muita gente e o pessoal gostar de festas e tudo mais, abre negócio toda hora abre um negócio novo para tentar escoar, porque não aguenta, é muita gente, a galera é festeira de fato. É tipo, eu só comparo com o Rio e quando eu falo isso a galera acha graça, mas é porque o Rio é imenso, né? É um negócio gigantesco e não dá para comparar com o tamanho físico da nossa cidade. Mas é energia, meu parceiro, é a mesma energia. E eu pego umas pizzas assim de alguns cariocas assim que eu falo, caraca, isso daí tem um outro estilo. Isso é natural, não é algo forçado, né? É natural. Beleza. É o perfil. E aí nascem novos empreendimentos. Essa minha amiga que fez arquitetura foi fazer administração. E abriu um novo negócio que era tipo assim, 40 torneiras de chopp. Meu amigo, o paladar do paraense, ele quer a farma, mas ele não tá com esse paladar do 40 chopps. Entendeu? Eu conheço a cultura aqui, então eu sei que o paladar dele não é de 40 chopps. Agora dá 40 comida típica para ele. Ele vai arregaçar. Agora, 40 chopps não é o rolê dele. Então, quando o cara... E o 40 chopps significa o quê? 40 barris diferentes. Estoque para guardar. A pessoa não vai ficar trocando. Então ela me convidou. Eu falei assim, cara... Essas 40 torneiras é normal para outras cidades. Para a gente não vai ser. E a gente sabe que essa variedade vai prejudicar o negócio, porque ele vai ter que ficar fomentando estoque sempre. A logística de estoque vai ficar muito grave. Ele vai ter que avaliar o gasto por cada torneira em cada tempo. E isso vai. E precisa. Olha o acúmulo de espaço para barris de cerveja.
Aí ela me convidou, eu falei assim, cara. Aí ela falou, olha, tem um lugar novo com 40 torneiras de chopp. A minha resposta, pelo vício da avaliação de negócios, né? E, aí e ela estando em administração, eu falei, não vai durar. Não vai durar um mês. Ela falou, pois é, então bora logo, porque para poder a gente aproveitar. A gente sabe que não vai durar. Ela falou, eu também acho. Amigo, eu também acho, mas bora logo, porque a gente sabe que não vai aguentar. Não aguentou. Porque quando tu conhece a lógica, tu começa a fazer a matemática. E fala assim, não tá batendo, meu filho. Não tá batendo. Então, esse negócio de se posicionar em vários lugares, a gente já falou várias vezes, a variedade é um problema. Então, é por isso que vocês têm que aprender a dizer não para esse pessoal que, eu quero 40 torneiras de chopp. Paciência, a gente tem duas. Quer? Quer. Tá entendendo? Às vezes a pessoa até cede. E quando cede, os 90% garantem. Não dá para agradar todo mundo. Isso é normal num negócio. Esqueça. Escritório é negócio. Então, essa história da variedade me lembrou muito. Isso é muito bizarro. Então, é importante que teus prazos, a ação seja similar. Na ação do trabalho é uma RT, meu parceiro. Na ação civil é ação de posse, de propriedade, vai mudando o nome, muda o nome em iuris, né? Nome iuris, de tudo. Toda ação vai mudando o nome em iuris. Não, se fosse posicionar lá, tem que escolher uma com uma ação constante, para não ter que ficar variando muito. RT, reclamação trabalhista. Mas tem isso. Como é o nome? Reclamação trabalhista. Mas eu tenho outros pedidos que não tem nada a ver com esse. Como é o nome? Reclamação trabalhista. É o nome genérico. O cara vai ler lá depois. Vai ter o procedimento. Mas são 2 procedimentos. Ordinário e sumar. Acabou. Então tem que ser simples e tem que ser repetível. Não é para ficar pirando. Então isso é bom. Tá? Prazos iguais. Prazo, 8. 8. Recurso ordinário, 8. Recurso de revista, 8. Embargo, 5. Pronto, mudou. Recurso extraordinário, tudo vai ser 8. Tá? Eu acho que o extraordinário é 15, né? Porque aí já não é um recurso próprio do trabalho. Agravo de instrumento, 8. Acabei todos os recursos, eu acho. É isso, entendeu? É para ser... E por quê? Isso emburrece? Claro que não, meu parceiro. Tu pode avançar para diversas matérias, mas a gente está falando de negócio. Vai ter que aprender a dizer não para essa variação que as pessoas acham que é algo que te destaca. Negativo, é o resultado. Tu vai entregar o resultado do teu cliente, é isso que vai modificar a tua advocacia. Tá? Então, dizer não e aprender formas diferentes. Treina. Tu vai treinar, não vai conseguir de primeira, vai falhar depois, vai integralizar, vai aprender. Quando tu achar que tu tá sinistra, fala, eu sei dizer não, de várias formas, meu repertório é muito grande de não. E aí vai chegar uma hora que tu vai dizer sim de reflexo. Por vínculo afetivo, ou por qualquer coisa nesse sentido, que vai fazer sim. Acontece, mas isso aqui é fundamental que vocês tenham na cabeça para poder avançar de forma profissional, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Vamos lá, vamos estudar. Diz não aí para algumas coisas e dá atenção para as próximas aulas, para que tu possa avançar de forma profissional, solidificando a tua atividade, tá bom? Então, é isso. Esse é o motivo de dizer vários nãos para várias áreas, para várias coisas, para profissionalizar o negócio, deixar mais sólido, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.